Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso treinamento de Bootstrap básico. Eu espero que agora vocês já comecem a assimilar e entender o funcionamento dos nossos componentes que constituem a nossa biblioteca Bootstrap. Bom, aqui para essa aula 4, nós vamos rever um pouquinho dos conceitos principais do Bootstrap e começar a entender o porquê ele deixa o nosso projeto tão diferenciado, o que a utilização dele impacta. Isso se diz muito a respeito de um conceito primordial que é a responsividade. Vocês já sabem o que é, já tem noção do que está por vir? Então, vamos aí aquecendo, preparando o notebook, o editor de texto e bora lá para nossa aula, beleza? Falando então um pouquinho da nossa arquitetura, é bom nós entendermos a diferença de uma arquitetura HTML padrão para uma arquitetura Bootstrap. Bom, como nós falamos lá no comecinho, o Bootstrap, além de ser uma biblioteca de componentes, ele também se trata de um framework baseado em componentes. Ou seja, esses componentes, eles não simplesmente são elementos gráficos que nós vamos incluindo aí no nosso projeto. Eles compõem toda a arquitetura da nossa página web, se tornando um grande grupo. E por que esses componentes funcionam em grupo? A partir do momento que nós conseguimos alocar todos eles na página de um modo agrupado, de um modo organizado, a nossa página ela passa a ter uma responsividade maior, ou seja, a página como um todo, a página, tanto o fundo dela, a resolução, quanto os elementos que estão inseridos nela, passam a reagir de acordo com a resolução que essa página é aberta ou alterada, modificada conforme o uso. Isso nós chamamos de responsividade. Então, vamos pensar no HTML com o CSS padrão, sem o Bootstrap. Como que funciona? É como se nós tivéssemos uma grande folha de sulfite e colássemos vários elementos ali nessa folha. Então, se nós precisarmos dobrar essa folha ao meio, por exemplo, para mostrar de um jeito diferente, nós teríamos que soltar tudo que nós colamos e reposicionar. E é basicamente assim que o HTML funciona. Porém, quando nós inserimos o Bootstrap, sempre que nós precisarmos reduzir essa página ou até aumentar, os elementos, eles crescem ou diminuem com a nossa página, trazendo aí o que nós chamamos de página responsiva. De modo simplificado, a arquitetura do Bootstrap ela é criada baseada nesses componentes e não só o layout em si é responsível, mas também como os elementos e componentes que compõem a nossa página. Basicamente, então, a responsividade, ela é justamente essa capacidade da nossa página se adequar a diferentes formatos e tamanhos. Por exemplo, se nós abrirmos um site no celular, um celular Samsung, ele tem uma resolução, um tamanho de tela diferente de um iPhone. Assim como se nós abrirmos um site num tablet ou num notebook ou numa tela LCD de 30 polegadas, enfim. E essa responsividade, ela traz justamente esse fator de redimensionar a página do modo automático de acordo com o quanto nós vamos alterando, abrindo e observando essa página em diferentes dispositivos. Até é importante nós ressaltarmos que o
que costumamos ouvir muito dentro do desenvolvimento web é o conceito de mobile first. Esse conceito ele surgiu justamente com o Bootstrap lá em meados da versão do Bootstrap 3 e ele traz a ideia de que nós devemos sempre pensar numa tela a partir do seu menor tamanho, ou seja, do tamanho mobile, e a partir daí ir escalonando para tamanhos maiores. E, bom, entendendo esse conceito de responsividade, a gente começa a pensar no seguinte: então, somente a partir do Bootstrap é possível construir responsividade? E a resposta dessa pergunta é muito simples. Não é somente a partir do Bootstrap. Nós podemos fazer isso na mão com HTML e CSS. Porém, o Bootstrap faz isso nativamente. Conforme nós vamos desenvolvendo o código, os nossos componentes e elementos já recebem essas configurações. Enquanto no HTML e CSS nós precisaríamos configurar a partir de breakpoints, qual seria o formato, o tamanho e como cada elemento da nossa tela iria se ajustar de acordo com esse breakpoint pré-estabelecido. E aí você me pergunta, o que diabos é breakpoint? Bom, o pessoal, quando começou essa ideia de responsividade, pesquisou e definiu a quantidade de pixels de altura e largura que funcionam para a maioria das resoluções. Então, para 17 polegadas, ou para 15 polegadas, ou para 10 polegadas, existe a dimensão ali do layout necessário. Então, basicamente, esses breakpoints são pontos de quebra, né, como o próprio nome já diz, mas que definem as resoluções específicas que foram criadas a partir da função de CSS chamada Media Query. Essa função, ela faz justamente permite que o nosso código, na hora que nós estivermos desenvolvendo, nós colocássemos lá no nosso CS se o tamanho daquele elemento ou funcionamento, para qual resolução ele está setado. Mas aí, prestem atenção, ele só funcionaria para aquilo que nós setássemos e nós teríamos que configurar a nossa tela diversas vezes de acordo com a quantidade de breakpoints que nós gostaríamos de estar atendendo. Porém, no Bootstrap não. O Bootstrap ele possui uma formatação um pouco mais única, na qual, durante o nosso desenvolvimento, nós vamos configurando os nossos componentes e, a partir deste momento, ele passa a aceitar os breakpoints de um modo muito mais amplo e mais fácil. É claro que, para a maior tela possível ou para a menor tela possível, existe uma pequena discrepância, porém, ela é bem menor em relação ao que nós teríamos que parametrizar manualmente via CSS. Beleza? Agora nós vamos tentar entender isso um pouquinho melhor, só que olhando um pouco para o nosso código e vendo na prática como funciona essa responsividade e também esse desenvolvimento, beleza? Então, abram aí o seu editor de texto e vamos pôr a mão na massa. Dando início, então, à nossa sessão prática, eu já deixei aqui um código prontinho para nós começarmos a realizar o nosso estudo. Então, criando aqui uma nova página HTML limpa, ainda não coloquei o Bootstrap aqui, como vocês podem ver, tenho apenas um título e um pouquinho de texto. Tá bom? Vamos olhar ela no nosso navegador para entendermos aqui certinho como tá o nosso funcionamento, beleza? Bom, temos aqui o nosso título, um pouquinho de texto, e a primeira coisa que nós podemos começar a observar aqui é, clicando com o botão direito no nosso navegador, indo aqui nessa opção inspecionar,
nós começamos a observar alguns detalhes em relação às nossas páginas web. Primeiro que essa opção de inspecionar, ela existe na maioria dos browsers, ela pode ter nomes diferentes, mas ela existe em todos, e ela consiste em permitir verificar todos os objetos visíveis, assim como a cobertura desses elementos de cada página web. Então, por exemplo, se eu selecionar o body aqui do ladinho, nós podemos ver aqui todo o espaço que ele está ocupando, e descendo nós conseguimos ver o espaço por componente. Então, o H1 ele ocupa essa linha inteira, o texto ocupa essa linha inteira. Então, assimilando um pouquinho, como eu dei um exemplo, aqui se trata da nossa folha de sulfite, né? Nós fomos colando aqui componentes e elementos na nossa folha de sulfite. E aí você pode pensar, pô, mas esses elementos, eles se redimensionam, né? E não tem o Bootstrap ainda. E o porquê isso acontece? Bom, como esses elementos estão soltos e são poucos, por enquanto ele ainda tem essa capacidade de se readaptar, mas essa adaptação ela não é consistente, ela ocorre de modo diferente para cada objeto, não respeitando um limite ou um espaço pré-determinado. Ele simplesmente vai diminuindo. Se eu diminuir um pouco aqui, ele vai jogando os elementos para baixo e jogando para baixo, e se nós tivéssemos outras coisas, botões e caixas de textos, esses elementos poderiam um sobrescrever o outro conforme nós diminuímos. Ou então, se nós aumentássemos muito, eles poderiam ficar muito distantes, muito espaçado e quebrar o nosso template. Bom, analisando aqui, né, nós vemos que nós temos a nossa tag head aqui, ela ocupa todo esse espaço aqui que ele está exibindo na tela, e depois embaixo o nosso textinho solto, certo? Agora, nós vamos ver a diferença que isso vai causar quando nós colocarmos o nosso Bootstrap no texto. Bora lá, então? No nosso editor, eu vou pegar na nossa página anterior o nosso link aqui do Bootstrap para copiar e colar, para simplificar aqui o nosso desenvolvimento. Ou você pode ir lá novamente na página e copiar. Vou pegar aqui por enquanto só os nossos links. Vou colocar aqui no nosso head, salvar o nosso objeto e vamos retomar a nossa página. Recarregando aqui, nós já conseguimos ver que teve uma mudancinha aqui, né? O nosso layout deu uma atualizada aqui, as nossas fontes, porque nós colocamos o Bootstrap. Então, por enquanto, sem grandes mudanças. Mas aí começa a jogada do Bootstrap, realmente a configuração. O que acontece? Quando nós falamos em agrupar os elementos, não deixar mais eles soltos na página, como nós construímos o HTML, nós passamos a precisar de um componente ou uma forma de agrupar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo grupinho. Então, nós vamos utilizar uma tag que já existe no HTML, que é justamente o que permitiria o CSS manipular esse elemento, porém com a modificação da classe que o Bootstrap implementou. Então, por exemplo, eu vou colocar o nosso textinho aqui dentro dessa tag e vou deixar o nosso título de fora para entendermos a diferença. Essa tag se chama div e ela serve basicamente para fazer esse agrupamento de elementos. Beleza? Até o momento, visualmente não temos nenhuma mudança, afinal, o elemento ainda não foi configurado, não foi setado como sendo um elemento Bootstrap. E aqui, então, nos atributos dessa classe, desse elemento, nós vamos
introduzir a classe Bootstrap, que controla justamente a arquitetura. Essa classe se chama Container, ou seja, Container ele realiza justamente esse agrupamento, esse conjunto de informações. Só de colocar aqui a classe e atualizarmos, nós vemos aqui que agora visualmente o nosso texto começou a se modificar. Ele ficou aqui um pouco mais centralizado e nós temos agora uma determinada margem. Então, se nós tentarmos inspecionar aqui, nós podemos ver que o espaço que o elemento ocupa, ele é diferente em relação ao espaço do H1. Então, por exemplo, o H1 ele está ali ocupando essa parte da página de uma maneira grande, inteiriça, né, ponta a ponta. E a nossa div, o nosso container, né, ele passa a ocupar um espaço diferente, ele passa a ter margens ao lado e também ali um posicionamento um pouquinho diferente em relação aos objetos soltos. Então, aqui, conforme a gente redimensiona, o que eu comentei em relação à diferença do redimensionamento dos objetos HTML para os objetos Bootstrap, nós podemos ver aqui que ele vai diminuindo proporcionalmente. Então, o objeto HTML, ele vai encolhendo para o canto, enquanto o objeto Bootstrap, ele vai de modo gradual diminuindo nas laterais e achatando o objeto de um modo recursivo. Então, nós podemos ver aqui que o nosso texto quase não muda de posição. E quando ele vai diminuindo, ele mantém a estrutura dele, mantém o formato. Se fosse um texto justificado, por exemplo, nós veríamos as linhas retinhas do mesmo jeito. Isso acontece tanto para objetos grandes ou pequenos. Um detalhe muito interessante aqui do navegador, né? Quando nós estamos inspecionando, nós temos essa opção aqui no canto, que é justamente que nos permite ver modelos em outros formatos. Estamos usando uma dimensão responsiva, mas se vocês quiserem ver de um determinado elemento específico, por exemplo, o Samsung Galaxy S20 Ultra, aqui ele redimensiona para mostrar como ficaria nesse determinado aparelho. Ou então em um iPhone SE. E aqui nós temos essas opções aí para nós irmos testando durante o desenvolvimento nosso layout. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, vamos voltar para o nosso código e entender alguns detalhes, algumas informações importantes para contextualizar tudo isso aqui que está acontecendo no nosso código, no nosso desenvolvimento, beleza? A primeira coisa importante que nós temos que observar no nosso código é o seguinte. Aqui nas nossas meta tags, ou seja, as nossas tags de configuração, nós temos essa linha aqui chamada viewport. Então, o que acontece? Esse atributo da tag meta que configura o nosso layout, ele tem a função de passar para o nosso browser qual a área que nós estamos utilizando da nossa tela. Ou seja, ele garante que o browser vai renderizar a página do jeito correto, ou seja, se nós não colocarmos ela, ele não vai realizar uma escala correta, então nosso conteúdo pode ficar enorme ali, digamos que com um zoom, ele não vai se adequar ao objeto, ao equipamento ao qual nós estivermos olhando o nosso site, o nosso layout. Então, é muito importante nosso HTML sempre possuir essa tag, ok?
O próximo ponto que nós precisamos ressaltar é em relação a essa classe div. Como eu comentei, essa classe div ela já existia no HTML, não é algo 100% novo no Bootstrap, o que muda é justamente a aplicação dessa classe container. E o que acontece? Esse objeto div ele já existe com a finalidade de agrupar elementos, mas isso foi algo criado assim para começar a migrar a ideia de fazer um template ali, uma arquitetura da tela um pouco mais robusta do que simplesmente jogar os elementos na tela. Como por exemplo, antes de ter esse elemento, que eram utilizados tabelas. Igual uma tabela de Excel, por exemplo, eram definidos as nossas colunas, as nossas linhas e os objetos eram inseridos aí dentro de cada pedacinho dessa tabela. Esse elemento div, ele é muito mais flexível do que uma tabela, já que as tabelas elas teriam ali uma configuração, uma criação um pouco mais engessada. E aí foi assim que começou a movimentação dessa estruturação desse modelo de arquitetura de elementos. Então, quando o Bootstrap veio e aplicou essa classe container, nós passamos a atribuir um conceito chamado de grid. O grid, ele se trata justamente de construir um painel composto por diversas divs, diversos elementos que agrupem elementos. Então é como se a nossa folha de sulfite estivesse passando a se tornar uma folha quadriculada. Entendeu a jogada da coisa? Então os nossos elementos eles passaram a ter aí esses quadradinhos para orientar justamente o desenvolvimento, para orientar a organização e principalmente agora, né, orientar a responsividade. É importante nós ressaltarmos que o grid ele é a forma mais simples de se criar responsividade dentro do Bootstrap. Existem outros modos, outras formas, outras funções, mas o grid é a mais simples, a mais fácil e a mais utilizada, beleza? Então bora seguir aqui. Bom, vamos então aprofundar um pouco aí nessa questão dos grids e como ele vai realmente funcionar. Aqui nós criamos essa div, então abaixo vamos criar uma nova para nós começarmos a ver objetos diferentes e ver essa manipulação do browser em relação ao nosso projeto. Vamos da mesma forma criar uma nova div com a classe de container desse modo e vamos aqui começar a inserir novos elementos ao nosso div que nós já criamos. Vamos de fato construir esse grid composto aí por múltiplos elementos. Uma informação muito importante dentro aqui das nossas classes de div é que o container, ele é a caixa principal, ele é a nossa caixinha externa ali que vai definir a nossa separação principal. E dentro desse container, nós vamos possuir um outro elemento div responsável por fazer um outro tipo de separação. Esse elemento ele possui uma class chamada row. Isso se refere a justamente linhas. É como se nós estivéssemos criando essa estrutura quadriculada, né? Onde o div ele é a margem de fora e essas linhas começam a ser então as linhas do nosso quadriculado. Essas linhas vão justamente permitir que os objetos que estiverem aí contidos dentro dela sejam manipulados aí com a nossa responsividade. Bom, um quadriculado ele não precisa só de uma margem e de uma linha, ele também precisa de colunas. E essa questão de colunas, ela já está implementada nativamente dentro do Bootstrap. Basta nós chamarmos aqui dentro da nossa
da nossa classe, como nós vamos querer tratar esses objetos. Então, dentro da nossa linha, o Bootstrap ele segue um padrão específico, onde cada linha sempre contém, no máximo, 12 colunas. Ou seja, nós vamos definir de 0 a 12 qual o espaço que a nossa coluna, o nosso objeto ali, nosso componente, né, ele vai ocupar mediante essas colunas nessa linha. Então, aqui dentro da nossa div, da nossa linha, nós vamos criar mais uma div para justamente delimitar o espaço do elemento que nós vamos inserir. Novamente, nós manipulamos por dentro da class, como eu já falei anteriormente, class é o objeto, é o atributo, na verdade, onde nós conseguimos manipular os nossos objetos pelo Bootstrap. Então, aqui na nossa class, nós vamos passar a informação de call, que se refere à coluna, o tipo de formato ao qual nós estamos definindo esse tamanho. Então, o que seria esse tipo de formato? Como eu citei lá no comecinho dessa aula, existem breakpoints que definem os tamanhos ali das nossas resoluções, dos nossos displays. E é justamente aqui onde nós estamos construindo o elemento que nós vamos setar isso. Aqui, para efeito de estudo, eu vou usar 3 tipos de displays. Então, é como se eles fossem uma faixa de frequência. A partir desse até o próximo, ele vai usar esta formatação, e assim por diante. Vocês vão ver melhor aqui, conforme nós formos criando. Então, por exemplo, para colunas dentro de um display XS, ou seja, bem pequeno, ele vai ocupar as 12 colunas. Quando esse objeto for do tipo médio, ele vai, aqui dentro, sempre das aspas. Então, quando for um objeto dentro de um display médio, ele vai ocupar 6 colunas. E quando for aqui dentro de um display grande, ele vai ocupar, digamos, 4 colunas. Aqui eu vou colocar um texto, definindo que este é o bloco 1 de conteúdo. E vamos repetir esse mesmo bloco aqui 3 vezes, só para nós conseguirmos ver essa adaptação do nosso componente na nossa tela, beleza? Salvando aqui, vamos lá para o nosso navegador. Eu vou fechar aqui um pouquinho para nós vermos a tela inteira, primeiramente. Vou recarregar. E bom, aqui temos o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Eu disse que a nossa tela, ela tem sempre 12 colunas. Então, aqui, por exemplo, se vocês repararem na minha tela, no meu display, apenas 2 objetos ficaram juntos. Então, se nós olharmos o nosso código, podemos perceber que o meu display ele é médio, porque para cada objeto ele está ocupando ali 6 colunas, e totalizando 12, e o que excede vai para a linha de baixo. Se eu tivesse um display maior aqui, então ele colocaria os 3 juntos, já que, 4 vezes 3 igual a 12. Se nós voltarmos aqui para ver em um tamanho menor, só de abrir aqui nessa dimensão menor aqui, ele já realinha o objeto aqui com uma quebra de linha. O objeto passa a ocupar as 12 colunas de uma vez só. Então, se nós olharmos aqui a nossa div, podemos ver que é literalmente particionado em 3. Se aumentarmos aqui, podemos ver
aqui que então ele se torna um 2x2 e assim por diante. Ele vai ajustando o nosso objeto dentro da nossa div conforme o tamanho. Se vocês observarem aqui também, nós vemos que isso é chamado de flex. O que significa? O display flex, ele é utilizado, por exemplo, quando nós estamos digitando à mão no CSS, mas no Bootstrap ele funciona naturalmente, de modo nativo, né? Mas essa propriedade de redimensionamento automático, né, desses objetos que estão contidos dentro dessa div row é chamado de flex, ou seja, ele é flexível, entenderam? O de cima aqui, por exemplo, ele não tem aqui essa opção, por mais que ele se organize, esse texto se reorganize, ele não está dividido em linhas, ele é um texto único. Se ele fosse elementos separados aqui, nós poderíamos perceber essa mudança justamente dentro dessas linhas e da organização dessas colunas. Vocês podem pesquisar depois, né? Existem outros tipos de display que nós podemos colocar aqui. Tem LG, que é large, tem só small. Então, existem vários breakpoints que nós podemos utilizar, mas trabalhar aqui com esses já funciona, beleza? Então, até verificando aqui, né? Na verdade, eu coloquei o MD aqui duas vezes, MD6, MD4. Nós podemos atualizar aqui MD para LG. E aqui recarregar a nossa tela. Bom, recarregando aqui, nós vemos que o display ele já se adapta para algo largo. E faz esse dimensionamento aqui do nosso objeto, beleza? Então, esse é o principal quando nós falamos de responsividade, garantir que os nossos componentes estejam todos agrupados dentro de um objeto que faça essa responsividade. Por padrão, geralmente, o que costuma ser feito? Nós criamos uma única div chamada container. Aqui deixaria de ser um container, né? Todo o principal do body ficaria contido dentro dessa div principal. E aí, a partir dela, nós criamos os demais elementos em linhas. Aí, para que a tela inteira ela faça parte de um único conjunto, porque se elas ficarem em containers separados, pode ser que as resoluções elas fiquem discrepantes de um trecho da página para outro. Então, a ideia aqui é justamente fazer esse controle, né? Eu vou aqui então complementar, para nós vermos a nossa tela inteira de modo responsivo. Vou colocar as nossas classes. Como é um texto, nós podemos setar um pouquinho diferente aí. Então, a gente vai manter 12 colunas em todas. A não ser large, podemos colocar aqui 6, né? Para ele dar uma organizada. Vou repetir aqui para os dois. Salvar e vamos dar uma olhadinha aí para ver como ficou. Bom, deu uma grande discrepância, então vamos lá. O que acontece?
fiz isso aqui propositalmente para a gente entender um pouquinho dessa questão de posicionamento de colunas. O texto que nós tínhamos antes estavam separados em linhas diferentes. Ou seja, se aqui no meu código eu colocar eles dentro da mesma linha, eles vão se organizar aqui, conforme previsto, em duas colunas separadas. Como aqui nós setamos 6 e 6, eles ficarão ali na mesma linha, ok? E aí você pode me dizer, poxa, mas se você colocar 12 colunas, ele automaticamente vai quebrar. Sim, ele vai, mas não seria o correto, porque se nós queremos que sejam duas linhas diferentes no maior, então nós precisamos quebrar em linhas diferentes. A não ser que, por algum motivo, nas resoluções menores, lembrando, né, do nosso conceito de mobile first, você queira que esse conteúdo fique ali divididinho. Então, qual seria o correto aqui? Nós fecharmos a nossa linha e abrirmos uma linha nova. Dessa forma, o elemento ele vai passar a estar correto em relação a essa divisão de linhas e espaçamentos. Quando nós vemos aqui, inclusive, uma questão que é feita a partir desse posicionamento de linhas é também a organização desse conteúdo. Então, se nós vermos aqui, essas linhas, todo o nosso conteúdo ele ficou certinho, ele não ultrapassa para o próximo e ele se ordena ali dentro desse espacinho. Então, se você alinhar esse texto à esquerda, que, por exemplo, é o padrão, ele vai ficar alinhado à esquerda, mas somente dentro do escopo da div. Se for um texto justificado, se for um botão posicionado no centro, é sempre a posição relativa à div ao qual esse objeto está contido. Entenderam? Vamos então deixar aqui o nosso título bem grande por enquanto. E ver o nosso aspecto, e aqui a gente já começa a ver, a tomar forma a nossa página e ter aí objetos em posições diferentes, beleza? Esse aqui é o principal e a partir daqui nós já conseguimos começar a criar telas que são responsivas, beleza? Na próxima aula, então, nós vamos começar a dar forma na nossa página, no nosso template aí, e colocar objetos mais diferentes do que apenas textos. Vamos aí começar a explorar os nossos componentes dessa biblioteca imensa que é o Bootstrap, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Deixem aí os seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou estar acompanhando. Deixa seu like aí e não esqueçam de treinar bastante esse material depois, beleza? Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal!